Olá, ouvintes da Rádio Barroso Mix. Hoje é dia 2 de novembro, dia da comemoração dos fiéis defuntos. Neste dia, ressoa em toda a igreja o Conselho de São Paulo para as primeiras comunidades cristãs. Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Sendo assim, hoje não é dia de tristezas e lamúrias, e sim de transformar nossas saudades e até as lágrimas em forças de intercessão pelos fiéis que, se estiverem no purgatório, contam com nossas orações. O convite à oração feito por nossa Mãe Igreja fundamenta-se na realidade da comunhão dos santos, onde pela solidariedade espiritual dos que estão inseridos no corpo místico, pelo sacramento do batismo, são oferecidas preces, sacrifícios e missas pelas almas do purgatório. No Oriente, a Igreja Bizantina fixou um sábado especial para as orações pelos defuntos, enquanto no Ocidente, as orações pelos defuntos eram quase geral nos mosteiros do século VII, sendo que, a partir do abade de Cluny, Santo Odilon, aos poucos o costume se espalhou para o cristianismo, até ser tornado oficial e universal para a Igreja, através do Papa Bento XV, em 1915, pois visava os mortos da guerra, doentes e pobres. A palavra do Senhor confirma essa tradição, pois santo e piedoso o seu pensamento, e foi essa a razão porque mandou que se celebrasse pelos mortos um sacrifício expiatório, para que fossem absolvidos de seus pecados. Assim, é salutar lembrarmos nesse dia que a Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Portanto, a alma que morreu na graça e na amizade de Deus, porém necessitando de purificação, assemelha-se a um aventureiro caminhando num deserto sob um sol escaldante, onde o calor é sufocante, com pouca água, porém enxerga para além do deserto a montanha onde se encontra o tesouro, a montanha onde sopram brisas frescas e onde poderá descansar eternamente, ou seja, o céu não tem portas, mas sim uma providencial antessala. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém. Ó Deus, Criador e Redentor de todos os fiéis, concedei às almas dos vossos servos e servas a remissão de todos os seus pecados, a fim de que, por meio destas piedosas súplicas, alcancem de vós a misericórdia que sempre desejaram. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Há pouco celebramos o Dia de Finados, data que naturalmente nos remete à introspecção e lembranças carinhosas daqueles entes queridos que nos deixaram. Mas esquecemos que a morte já foi vencida uma vez e por isso precisamos celebrar a vida, essa mesmo que vivemos aqui e agora. Claro que a retórica é sempre mais fácil que a prática e a superação exige mesmo tempo e resignação. Compartilhar o pesar é sempre uma boa dica, assim como ter ciência de que não somos amaldiçoados ou vítimas de uma vingança divina. Foi o que percebeu uma pobre esposa quando perdeu seu amado marido.
Com o coração dilacerado, ela não conseguia se conformar e pensou que deveria haver em algum lugar alguém ou algo, um remédio, uma poção que fosse que o trouxesse de volta à vida. E imediatamente ela saiu errante, perguntando a todos que encontrava, implorando por alguém que a ajudasse. E depois de tanto procurar, ouviu finalmente falar de um homem, um velho que aconselhava os aflitos e indicava remédios para o corpo e para a alma. Disseram àquela pobre mulher que se houvesse alguém nesse mundo capaz de trazer alguém de volta à vida, era aquele homem. Imediatamente ela foi até ele e explicou aos prantos o seu caso àquele velho senhor, implorando para que ele trouxesse de volta o seu esposo. Surpreendentemente, o velho concordou de imediato, mas disse a ela que, para que a poção fosse bem sucedida, ela precisava levar até ele um punhado de grãos de arroz. E havia um detalhe muito importante: o remédio milagroso só funcionaria, só daria certo, se ela conseguisse os grãos de uma família onde ninguém tivesse morrido. Nem pai, nem mãe, irmãos, esposo, filhos, tios ou avós. Cheia de esperança, a mulher nem descansou. E na primeira casa que ela entrou e explicou a sua tragédia, logo recebeu a porção de arroz. Mas quando já ia saindo, lembrou de perguntar se aquela família havia perdido alguém. A dona da casa respondeu: sim, já perdi minha mãe. Desanimada, a mulher nem respondeu. Ela correu e entrou na casa ao lado, dessa vez perguntando antes de pedir os grãos. E novamente a resposta foi positiva. E assim foi em todas as casas da rua e da região. Em todas elas, alguma morte havia ocorrido. Era uma tia, um filho amado, um pai amoroso, uma avó carinhosa. Percebeu naquele momento que não estava só, que todos compartilhavam a sua dor, que muitos, tantos outros, também haviam sofrido com a perda de alguém. E, de certa forma, aquilo a confortou. Porque foi então que ela se deu conta que a morte não é uma injustiça, nem tampouco um castigo, mas apenas uma das muitas estações na jornada de toda a alma desse mundo.